Então, iniciando as aulas de História Econômica Geral nesse meu canal, quem vos fala aqui é o professor Alcides Goulart Filho, e nesse canal de História Econômica e Economia Catarinense. Primeira aula agora então sobre a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ou também chamada a industrialização originária, cujo o berço é a Inglaterra, o banco do mundo, o xerife do mundo e a fábrica do mundo. Por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra iniciou a Revolução Industrial. Não tem uma data específica quando começou a Revolução Industrial, tem um belo dia, uma bela tarde. Foi mais ou menos lá por 1730, 1750, 1770, nesse período, nesse meados do 18, é que houve várias mudanças tecnológicas, e política e social que levaram aquilo que veio a ser conhecido como Revolução Industrial. Um dos textos que eu gosto muito é esse aqui do Engels, a origem, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Eu gosto muito desse texto, na verdade ele faz um relato sobre as condições dos trabalhadores na Inglaterra, mas o interessante aqui é a introdução desse livro. Muito conhecida porque talvez seja um dos primeiros a falar a ideia de revolução industrial. Ele vai falar as diversas mudanças que ocorreram no padrão tecnológico que desencadeou na Revolução Industrial, da produção artesanal, manufatureira e para o sistema de mecanizado. Por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, porque ela já tinha feito várias reformas antes do início da Revolução Industrial. Tinha feito a sua reforma política, com toda a Revolução Gloriosa, 100 anos antes da Revolução Francesa, já tinha definido as funções do soberano, a separação dos poderes, judiciário, legislativo e executivo, já tinha delimitado, tinha posto fim, limitado o poder do soberano, posto fim ao absolutismo, já tinha feito as chamadas inclusures, que já tinha criado um mercado de mão de obra, de reserva industrial, disponível para trabalhar nas fábricas, e também tinha outras coisas muito positivas para a Revolução Industrial. A Inglaterra tinha jazidas de carvão de alta qualidade, o carvão Cardiff, assim chamado. Então eram confluindo reformas políticas, a religiosa também, anglicana, e não tinha essas restrições que tinha tanto a Igreja Católica em relação à acumulação de capital. Os anglicanos viam com bons olhos a acumulação de capital. Então eles fizeram várias reformas que criou um ambiente favorável para deslanchar a Revolução Industrial. O liberalismo econômico, de Adam Smith, do nosso Adam Smith, de deixa fazer, deixa acontecer. Claro que a gente sabe que o Estado também tinha um papel atuante na economia, não como a gente pensa, de intervenção na economia nos tempos modernos. Mas a Inglaterra, o interessante é que ela vai iniciar um processo de revolução industrial de baixo para cima. Pequenos capitalistas que prosperam e viram médios e grandes capitalistas. A industrialização originária. Não tinha nenhum país que estava concorrendo com a Inglaterra. Então ela tinha condições de sozinha desenvolver as suas condições materiais para formar uma base da Revolução Industrial. São pequenos capitalistas que com capital próprio, não tinha essa ideia do capital financeiro, que a gente vai ver depois com Hilford. Não, é o capital próprio, o pequeno que prospera, é dono de uma fábrica, vai prosperando, vai crescendo, vira um médio, vira um grande e próspero capitalista. É a ideia do self-made man, mais ou menos, do capitalismo concorrencial. Isso é uma época específica, num país específico, numa era específica. Essa ideia de que a Inglaterra vai ser um paradigma para outras industrializações não funciona, porque foi um caso específico, porque não tinha ninguém nas mesmas condições que a Inglaterra. Então, ela tinha essas condições favoráveis, da Revolução Puritana, já da Guerra Civil, da restauração da dinastia Stuart, a Revolução Gloriosa, que eu já falei, as reformas políticas que deram condições do chamado liberalismo político, de pôr fim ao absolutismo que tanto incomodava os negócios. Mas também na Inglaterra surgiu uma classe, um grupo de gênios de garagem. Gênios de garagem, isso que é interessante,
Os gênios de garagem eram aqueles que fizeram vários inventos, né, que alguns apostam aí que ainda existe hoje, tem, mas não o impacto que teve naquela época, né. Só falando algumas invenções que são marcas, né, muito presentes na Revolução Industrial, a máquina de fiar de 1760, né, da Spirit Hand, que permitia uma pessoa só afiar vários fios simultaneamente. Em 1768, a máquina de fiar movida a água, né, em que incorporou as operações de fiação no processo de cilindros e fusos, né? E por fim, né, uma das grandes invenções, talvez o símbolo da Revolução Industrial, é a máquina a vapor por James Watt, né, de 1769, antes da publicação da Riquezas das Nações do Adam Smith. Ele estava escrevendo, mas foi antes. Em 1780, a fiadeira automática, que reunia todas as características das duas máquinas de fiar anterior. E depois, na siderurgia, também surgiu a laminação, o alto forno, o martelo a vapor, o torno mecânico, né, que moldava ferro, né, e o carvão mineral substituiu o carvão vegetal. Então, tudo isso está aqui, o Engels relata na situação da classe trabalhadora no início do seu livro, né? A máquina de fiar, né, tem equipamentos que revolucionário, né? Substituiu então o esforço humano pelas máquinas, que é muito mais rápida, muito mais eficiente, não faz greve, não reivindica salário, né? Precisa, é incansável, a máquina é incansável. A tirania das fábricas, né? A tirania do relógio, essa coisa que depois vai ser bem comum nessa vida desses pequenos proprietários, desses camponeses que foram expulsos do campo, né, e foram para a cidade, vão viver aquilo que eles não conheciam, que uma geração não conhecia, que era a tirania da fábrica, a tirania do relógio, né? Então, e foram também criadas novas fontes animadas de energia, né, que substituindo o trabalho humano pelo trabalho das máquinas, e novas matérias-primas também foram sendo incorporadas na produção, né? Eu vou seguindo aqui meus slides para não me perder. Então, a Inglaterra então tornou-se a fábrica do mundo, né? Em menos de uma geração, pequenas cidades transformaram-se em grandes cidades, né? Uma revolução não só nas condições técnicas, mas nas condições sociais e políticas, né? A gente tem que lembrar que eram mais de longas jornadas de trabalho, de 16 horas por dia, depois passando para 14, 12, né, a partir dessa, e a diminuição da jornada de trabalho em função de muitas lutas operárias, muitas reivindicações, né? Não foi assim uma coisa dada, os trabalhadores tiveram que se reunir, né, para lutar contra a tirania do relógio e da fábrica, né? Isso já está bem conhecido na história, né? E até eles conquistarem algumas reivindicações, né? Por exemplo, o direito de se reunir em sindicato, mas isso só no meados do século XVIII, a partir de 1840, 1850, que o parlamento inglês vai, né, incorporar alguns ganhos, vai regulamentar um pouco o mundo do trabalho, que podemos chamar assim na época, né? Então, daí vai trazer algumas garantias trabalhistas, né? A Inglaterra vai ser originária nisso também, vai ser a industrialização originária, vai ser a primeira também a fazer algumas mudanças trabalhistas, né? Mudança não, vai criar as primeiras, né, reformas trabalhistas para garantir alguns direitos dos trabalhadores, né? Então, e temos que entender então qual era a base material da Revolução Industrial, né? Dessa Inglaterra que estava se transformando. A base era a indústria têxtil, a máquina a vapor, o ferro e o carvão. Têxtil, o ferro, o carvão e o vapor era o quarteto que sustentava a Revolução Industrial na Inglaterra. Depois do vapor e o ferro, né, deu condições de surgir a ferrovia e a navegação a vapor. A navegação é milenar, mas a vapor é do início do século XIX. E do início do século XIX também é a ferrovia. E ela deu um impulso enorme à Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial teve esse grande impulso do meados do 18 e até o final. Depois ganha outro impulso, né, nas primeiras décadas dos anos 20 e 30, com a navegação a vapor e as ferrovias, né? As ferrovias. E daí vai revolucionar a construção de pontes, de portos, né? De estruturas metálicas, né?
um grande sujeito que é muito famoso na história da navegação a vapor, ferro, é o Isambard Brunel, né? O Isambard Brunel, né? Que tinha um estaleiro, que fez os primeiros grandes transatlânticos, né? Um engenheiro ousado que construiu pontes, construiu túneis, né? Utilizando o túnel do rio Tamisa, né? Utilizando a estrutura de ferro, né? Ele vai ser digamos, um dos ícones assim desse momento do século XIX, já no século XVIII, talvez podemos pensar James Watt, mas aqui podemos pensar então o Brunel, né? Que revolucionou a navegação a vapor. Então é isso, a Inglaterra vai ser, né, o berço originário da primeira revolução industrial, vai se constituir a fábrica, o banco e o xerife do mundo, e exportou para o mundo, né, a revolução industrial. O mundo virou uma grande Inglaterra, ou melhor, o mundo virou uma grande Manchester, uma grande Londres, e ela exportou para o mundo esse sistema fabril da produção do ferro, do aço e do vapor, tal como temos aqui, né, no Brasil, ou em Santa Catarina, ou em Criciúma.